Meu amigo, se você tá sentindo que a sua conta travou, que nunca tem comida suficiente e que falta ouro para fazer qualquer coisa, talvez o problema não seja a falta de recursos, e sim a estratégia. Hoje vou mostrar por que a minha conta secundária tá entrando em uma nova fase, uma fase onde juntar ouro e comida ficou muito mais fácil, e eu vou compartilhar algumas dicas que podem ajudar você que tá começando e você que está no nível intermediário também. No final, tem aviso importante para você que está jogando o evento. Então vem comigo porque talvez a solução para destravar a sua conta esteja mais perto do que parece. Cara, lá no começo da série eu mostrei dois caminhos aí pra gente evoluir a nossa conta. Um caminho é mais rápido e o outro é mais lento. Eu já testei os dois e vou te falar, cara, o caminho mais lento acaba cansando muito a gente. Por isso eu escolhi o caminho mais rápido para evoluir essa conta. Cara, depois de chegar na fase 2 com o meu dragão nível 50... agora eu tô entrando numa fase bem diferente do jogo, já que meu dragão tá chegando ao nível que eu quero, o nível 90. É nesse ponto, cara, que a conta começa a mudar pra valer, porque ganhar mais ouro e mais comida se torna algo muito mais fácil. No meu caso, eu tenho a árvore do fruto eterno me dando quase 15 milhões de comida por mês. Tenho fazendas onde as plantações de amora quadradinha já fazem parte da rotina. E tenho também uma outra fonte excelente, que são as batalhas da campanha. Cara, deixa eu mostrar atualmente quanto eu tô ganhando nas missões secundárias aí do modo heróico. Olha isso, ó. 1.200.000 de ouro e mais 100 mil de comida por batalha. Ó, 10 batalhas por dia, 1 milhão de comida e olha que essa conta ainda nem chegou onde eu quero. Cara, você que tá aí se sentindo travado, tá aí na condição de ganhar pouca comida, pouco ouro, uma coisa que você precisa saber é o seguinte: a parte do ouro e da comida só começa a melhorar de verdade quando o seu dragão passa do nível 70, passa do nível 80 e chega ao nível 90. Cara, é nessa fase que a quantidade de ouro e comida dá uma melhorada. Aí com isso tudo começa a ficar bem mais fácil a vida na Dragolândia. Isso acontece justamente porque o dragão principal já está forte o suficiente para avançar mais na campanha. Cara, eu sempre falo com vocês desde o começo, mais ouro é sinal de mais comida, tendo comida o seu jogo anda, ele não fica travado. Nessa fase aí do jogo que eu tô agora, eu não vejo muita necessidade de subir o dragão acima do nível 90, porque além de estar ganhando uma boa quantidade de ouro e comida, eu ainda preciso upar mais dragões aí para fechar o meu trio. É muito fácil e muito mais rápido colocar mais 2 aí no nível 90 do que mais 2 no nível 100 ou nível 120. 24 milhões aí de comida, bora colocar o meu dragão divino no nível 88. Aí depois só vão faltar mais 2 para o nível 90, que vão dar mais 16 milhões de comida. Aí o próximo passo é juntar para o segundo dragão que eu ainda não tenho. Por exemplo, ó, se na época que eu comecei a upar o dragão Jushan, eu passe também mais 2 para ter um trio. Cara, com certeza eu teria upado 2 dragões que eu não usaria mais na frente. Logo seria desperdício de recursos. Se no começo tá difícil conseguir recursos, por que eu vou gastar à toa em dragões que eu não pretendo usar, né? Outra coisa que você precisa fazer para conseguir mais recursos é algo que eu já falei em episódios passados. Você precisa também completar as missões. Olha a quantidade de ouro e comida que a gente pode ganhar, meu amigo. Isso aí depois de eu já ter ganhado uma penca de ouro, comida, joias e outras coisinhas mais. E ainda tem a recompensa do baú, tá? Então isso aqui, ó, é mais uma parte muito importante do jogo para a sua conta evoluir mais rápido. Ó, cara, a gente evoluindo um dragão de cada vez tem suas vantagens. As principais pra mim são que a evolução da conta não fica aquele negócio arrastado e que eu tenho tempo para escolher os dragões que eu quero usar no trio. Pô, pra pessoa que compra um dragão nível 100, a vantagem é que ela pula todas essas fases que eu tive até agora. O problema é a masmorra e o evento do castelo aí que podem ficar prejudicados, mas logo se resolve, já que tendo um dragão nível 100 dá pra ganhar muito ouro e muita comida também. Um ponto que as pessoas ficam preocupadas na hora de upar um dragão de cada vez é a masmorra sem fundo e ao desempenho nos eventos supremos. Cara, eu até entendo e concordo, fica prejudicado mesmo, mas não é tanto assim, tá? Porque mesmo tendo apenas um dragão bem upado, você consegue finalizar o evento do tabuleiro, evento da grade, e ainda consegue pegar um dragão do altar se jogar com foco à masmorra. Quase sempre são 3 dragões supremos garantidos nos eventos. Pode não ser o melhor dos resultados, mas você não ficará sem pegar os dragões supremos.
agora que a Ilha Jardim Tranquilo tá quase toda limpa, próximos objetivos dessa conta, cara. É anotar isso aqui de habitats lendários e depois voltar a juntar comida para o segundo dragão do trio, que precisa ser um dragãozinho tirano. Tendo ele junto com o dragão divino, parte do problema da masmorra é resolvido. Eu não vou estar pegando uma quantidade absurda de degraus ainda, mas já vai dar para conseguir aí boas quantidades. Ah, e vale lembrar, ó, que eu só vou comprar na próxima ilha depois que a nova estiver lotada aí de dragões. Mas o problema que acontece muito, cara, é que nem sempre a gente tem os dragões que na nossa cabeça seriam os ideais. Mas com o tempo upando um de cada vez, a gente aí vai resolvendo isso também. Pega o caso aí da minha conta principal, ó. Eu comecei usando o dragão Umbralos Pex, depois vieram vários outros dragões. Lisk, Desertum Flamarum, Cronos Supremo, Celestauro, Cofes e agora estou escolhendo Momoto ou Barragir. Cara, eu tive tempo para montar exatamente o time que eu queria. Pô, eu consegui upar todos os dragões que eu queria porque eu tive tempo para escolher. Não foi aquele negócio aí de ter que montar um trio agora, preciso montar um trio, aquela afobação toda, cara, não teve isso. Ó, e não vale a pena sair montando um trio aí que tenha dragão épico ou dragão lendário. Não quer errar, cara, escolhe os dragões supremos, porque mesmo que ele não tenha os melhores elementos, ele ainda será muito melhor que os épicos ou lendários. Cara, eu falei isso por quê? Porque eu já usei muitos dragões épicos, muitos dragões lendários, cara. Aí depois que eu cheguei nos Supremos, eu vi a diferença. Por isso que eu sempre vou recomendar os Supremos aí pra vocês. Eu não quero que vocês fiquem gastando recursos com dragões aí que não são bons. Então, cara, se o jogo tá travado, você precisa entender em qual parte você tá. Início ou intermediário, daí é só aplicar as melhores estratégias, eu já falei várias aí pra vocês, é só ver qual melhor se encaixa na sua situação. É iniciante, ó, primeira coisa a se preocupar, conseguir um dragão supremo para ser o dragão principal e depois investir nele. Enquanto aí não consegue ganhá-lo, vai usando algum dragão épico. Conseguiu o supremo? Aposenta o dragão épico. Saiu do nível iniciante e chegou ao nível intermediário, prepara as ilhas, cara, melhor que você tem que melhorar. E começa a juntar comida, porque você vai precisar de bastante coisa para evoluir o seu dragão supremo. Nessa jornada, sempre esteja com o VIP ativo e sempre tenha o maior número de amigos possível. Uma coisa é fato, cara, o problema da comida só melhora quando o seu dragão chegar em um nível mais alto. No caso, o que eu recomendo é o nível 90. Pô, vocês estão vendo aí toda a evolução dessa conta, desde o começo onde eu conseguia pouca comida, pouco ouro, até chegar agora, onde vencendo 10 batalhas secundárias eu consigo 1 milhão de comida e mais de 10 milhões aí de ouro. Cara, acontece que eu não gastei nada ainda e que eu não jogo tão focado aí quanto na principal. Dúvidas? Deixa nos comentários que eu vou tentar ajudar você. E galera que tá tentando mandar mensagem pra mim no Insta e não tá conseguindo, cara, eu tô tentando resolver isso daí. Agora bora lá para o evento do tabuleiro, que eu quero mostrar a minha situação atual depois de ter gastado as pedras da terra que eu tinha. Cara, eu consegui 445 peças do dragão Fumaura e abri até agora, ó, 140 baús lendários. Pelo visto, o tempo que eu fiquei sem jogar e os resets de meia-noite que eu perdi vão fazer diferença aí no resultado final. Essa conta não teve a mesma sorte aí da conta principal. Cara, eu sabia que eu não ia ter. Quando a gente começa a gastar as primeiras pedras da terra, a gente tem noção se o tabuleiro tá bom ou não tá bom. No caso dessa conta, ele claramente não tava bom, né? Beleza, cara, mesmo aí que eu não consiga ganhar o dragão Fumaura, não tem problema. Agora é focar para ganhar o dragão Pokra, porque ele é um forte candidato a ser um dragão do time. E, cara, eu tenho um aviso muito importante para você que tá jogando o evento, hein? Não esqueça de gastar os bilhetes do baú antigo e as pedras da terra antes do segundo capítulo começar. Talismãs e chifres de prata você pode seguir juntando. Depois não diz que eu não avisei, tá? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou pode me chamar lá no Instagram também. Pra dar aquela fortalecida, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto. Muito obrigado. Tenham todos uma ótima quinta e boa sorte na reta final do Tabuleiro do Dragão. Valeu, galera. Fui!